Em nosso estudo de hoje, a lição 49 do livro Opinião Espírita tem por título Testamento Natural. Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência e sobre a qual exerce influência a seu modo. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo, mas enquanto respira do mundo, ainda que o não deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Qualquer pessoa dessa forma deixa, ao desencarnar, a herança que lhe é própria. E no que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, não compativos. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado lega aos seus contemporâneos através dos exemplos. Aliás, é preciso recordar que não se sabe a rigor de nenhum testamento de miliardários do passado que ficasse no respeito e na memória do povo, enquanto que determinados gestos de criaturas desconsideradas em seu tempo são religiosamente guardados na lembrança comum. Apesar do caráter semilendário que lhes marcam as personalidades, vale anotar que ninguém sabe para onde teriam ido os tesouros de Créso, o rei, ao passo que as fábulas de Ésopo, o escravo, são relidas até hoje com encantamento e interesse quase 30 séculos depois de ideadas. A terra que mudou de dono várias vezes não é conhecida pelos inventários que lhe assinalam a partilha, e sim pelas searas que produz. Ninguém pode esquecer notadamente o espírita que, pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu. Herança em que, em algumas circunstâncias, se expressa por amargas obsessões e débitos constringentes para o futuro. Vive cada um de tal maneira que os dias por vindouros lhe bendigam a passagem. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasce entre dois corações que se encontram, por sua vez, ligados a certa família, família que é a célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros. Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Nosso testamento fica sempre, e sempre que o mal lhe orienta os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho a fim de corrigi-lo. Ninguém procure sonegar a realidade dizendo que os homens são como as areias da praia, uniformes e impessoais, agitados pelo vento do destino. A comunidade existe sempre e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida. Espírito identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina, e na Palestina teve a pátria de onde nos legou o Evangelho por testamento divino. Esse início do texto aqui de hoje é bastante interessante, né? Porque o Emmanuel vem lembrar a gente que raríssimas vezes a gente vai lembrar a posteridade de personalidades que viveram aqui na Terra pelo patrimônio que tiveram. As pessoas vão ser muito mais lembradas por seus exemplos do que pelo patrimônio em si. Por exemplo, o Chico Xavier. Quando a gente vai falar de Chico, como está aqui tão pertinho da gente, que ele marcou tanto a vida de tantos brasileiros, a gente fica pensando, né, o que fica para a gente, qual era o patrimônio dele, qual deve ter sido o legado de Chico Xavier. E quando a gente começa a lembrar de, por exemplo, do Gandhi, Mahatma Gandhi, o patrimônio dele foi uma sandália e uma máquina de tear. Foi isso que ele deixou de herança para os filhos deles, uma sandália e uma máquina de tear. E o Chico Xavier, o que ele deixou? Porque o Chico Xavier, na verdade, ele doou em cartório todos os recursos adquiridos de todos os livros que saíram da sua psicografia. Nenhum deles, mas nenhum mesmo, ficou rendendo alguma coisa para o autor encarnado, que era o Chico Xavier. E até mesmo o patrimônio dele, tudo que chegava para ele, ele doava. Então, de maneira que a gente fica pensando assim, né? Qual é o legado que ele deixou? O legado que ele deixou é o legado do trabalhador disciplinado. Disciplina, disciplina, disciplina. Daquele que trabalhava de 8 às 5. A hora que ele acordava, a gente nem consegue imaginar. Será que ele acordava às 7 horas da manhã para trabalhar às 8? Mas ele trabalhava de 8 às 5, depois se dedicava de 5h30 até 1h30 da manhã ao trabalho da psicografia, para aí sim ir dormir nesse período muito curto de tempo
e estar no dia seguinte de novo acordado, fazendo trabalho de novo profissional. Quer dizer, quando a gente para ver a nossa rotina da vida e começa a comparar com essas pessoas igual o Chico, a gente fica envergonhado do aproveitamento de tempo que a gente tem. Mas fica marcado para toda a eternidade por conta do seu exemplo de vida, acima de tudo. Também pela psicografia, porque a gente ainda não conhece qualquer escritor vivo ou morto em algum momento da humanidade que tenha escrito mais de 400 livros. Para você fazer isso, você tem que ter dedicação. Mas o Emmanuel ele faz referência a um rei que não é lembrado, com a atitude de um escravo que é lembrado e estudado e cultuado por alguma cultura. A gente não conhece essa história aqui no Brasil, da mesma maneira que a gente aqui no Brasil também tem referências históricas de personalidades que marcaram por conta da sua resistência, por conta do seu comportamento, por conta do legado que deixaram como exemplo, né, o exemplo de suas vidas. Alguns até tristes, o caso de Antônio Conselheiro, com a Guerra dos Canudos, mas que a gente para pensar e fica, caramba, olha a postura dessa pessoa, o que essa pessoa quis fazer, a resistência a todo aquele domínio. Enfim, então a gente começa a ver o seguinte, o que a gente está deixando realmente como legado. Não adianta a gente querer fugir do mundo. A gente já ouviu algumas vezes algumas pessoas falando, eu não sou do mundo. Você é de que mundo então? Né? A pessoa às vezes mergulhada na ideia religiosa, ela acha que por conta de ter se tornado religioso, não faz mais parte do mundo. E Emmanuel vai lembrar que na lição, o próprio Jesus, quando veio para cá, ele nasceu na Palestina e ele cumpriu a sua missão, trouxe o evangelho de luz na própria Palestina. Enquanto estivermos aqui, a gente pertence à coletividade sim. A gente pode até se isolar de alguma maneira, colocando a culpa nos erros da humanidade, dizendo que o ser humano ainda está numa etapa muito ruim, o ser humano não é uma coisa boa, o ser humano é que estraga. A gente pode usar esses argumentos que a gente já ouviu alguns utilizarem por aí. Porém, nós pertencemos ao mundo e o legado que a gente vai deixar vai ser o que a gente aprendeu e fez de diferença aqui com relação às pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente está sempre influenciando alguém para alguma coisa. Influencia alguém no nosso trabalho pela nossa maneira de comportamento, a gente influencia as pessoas da nossa família pela nossa determinação, pela capacidade de perdão ou não. A gente está sempre influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. E o Emmanuel está dizendo para a gente, na verdade, numa lição que tem por título Testamento Natural, que quando a gente estuda a herança aqui na Terra, a gente vai ter tudo quanto é tipo de herança, de acordo com a partilha de bem, regime de casamento também, comunhão universal, comunhão parcial, comunhão da separação dos bens, mas aqui a gente vai tratar de testamento natural, é aquele que nem o ladrão nem as traças nunca vão alcançar. É aquele que está aqui na nossa inteligência, está aqui no nosso sentimento, e o que essa inteligência e esse sentimento fizeram de diferença no meio social que a gente vive e o que eles também adquiriram a mais de luz para quando a gente estiver voltando para o mundo espiritual, a gente ter aqui como referência para a gente do que nos espera, do que a gente pode estar vivenciando, porque tudo que é patrimônio material vai ficar por aqui. É o único patrimônio que a gente vai levar com a gente, a inteligência e o sentimento. E chegar lá do outro lado, e aí, esse patrimônio que a gente tem, será que está garantindo a gente algum lugar bom? Ou a gente ainda vai ter que passar por alguma dificuldade lá do outro lado? Então, ele vem falar para a gente, a terra que mudou de dono várias vezes não é conhecida pelos inventários que lhe assinalam a partilha, e sim pelas searas que produz. E ninguém pode esquecer, notadamente o espírita, né, que pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade que viveu. Herança que em algumas circunstâncias pode ser amargas obsessões, débitos constringentes, problemas graves. A grande maioria das vezes, até em encarnações passadas, quanto mais próximo da infância, a gente se compromete com a lei, sim. Mas agora, pelo entendimento da lei, a gente já está procurando tomar novos comportamentos e, a partir de agora, não se comprometer tanto e também começar a reparar o mal que a gente fez no passado, ajudando de alguma maneira a todos nós que estamos aqui sofrendo ainda para poder resistir no mundo de expiações e provas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu te agradeço, Emmanuel, pela reflexão.